Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, nossa quarta videoaula, né? E hoje a gente vai falar sobre a área do círculo e o comprimento de sua circunferência, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre a diferença entre o círculo e a circunferência. Então, o que seria um círculo? O que seria uma circunferência? A circunferência, ela é a área, vamos colocar assim, ó, seria o contorno, tá bom? Ó, por isso que eu coloquei a setinha indicando que seria esse contorno aqui, tudo bem? E o círculo seria a região interna que a gente tem delimitado por esse plano, tá bom? Então, a diferença entre círculo e a circunferência é que círculo seria o contorno, vamos colocar assim, sem região interna, e o círculo já é a região interna, tá bom? Um exemplo melhor para vocês entenderem sobre círculo e a circunferência. Um bambolê. O bambolê seria uma circunferência, né? Ele não tem a região interna. Já um círculo, uma moeda de R$1, por exemplo, tá bom? É um círculo. Então, a gente tem que primeiro saber a diferença dos dois. Por que a gente vai saber a diferença dos dois? Porque nós vamos aprender área e comprimento. Área, a gente sabe que é a superfície. Então, se tem uma superfície, não pode ser uma circunferência, é um círculo. Então, a gente vai ver a área do círculo. E o comprimento da circunferência, quando a gente tem figuras como, por exemplo, um quadrilátero, tá bom? A gente pode calcular o perímetro, que seria o contorno, né, da figura, a soma de todos os lados. Porém, como que a gente vai fazer o perímetro de uma circunferência? A gente vai conseguir somar os lados? Não, porque a circunferência não possui lado, né? Portanto, a gente chama de comprimento, que seria esse contorno da circunferência, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente entender antes da gente começar a ver a área do círculo, ou enfim, nós precisamos entender alguns conceitos, algumas coisas do círculo, da circunferência. Primeiro, toda circunferência do círculo possui um raio. O que é o raio? É o segmento que vai do centro até... que vai do centro até a extremidade da minha circunferência, tudo bem? Então, esse segmento é chamado de raio. E também precisamos ver o que é um diâmetro. Diâmetro, ele vai de uma extremidade da minha circunferência a outra, passando pelo centro, tá bom? Se vocês forem analisar uma coisa, olha só, eu não falei que o raio, ele é do centro até a extremidade? Muito bem. O diâmetro, olha, ele é como se fossem dois raios. Então, se eu sei o raio, eu sei o diâmetro. Se eu sei o diâmetro, eu sei o raio. Como assim? Se eu falo que esse raio mede... Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Se eu falo que esse raio mede 5 centímetros, o diâmetro mede 10, porque o diâmetro é sempre 2 vezes maior. Se eu falar que o diâmetro mede, por exemplo, 20 centímetros, significa que o raio é 10, tá bom? Então, muito bem. Sabendo disso, vamos... Área do círculo. Como no quadrado, no paralelogramo, no triângulo, a gente viu que possuem fórmulas, no círculo também a gente possui essa área aqui, certo? Como que é a área? Π. O que é esse π aqui? Π ele é um número irracional, tá bom? Depois eu posso explicar melhor de onde surgiu esse conceito do π. Mas o π é um número irracional e a gente adota o π como um número aproximado de 3,14, tudo bem? Então, o π sempre vai ser o mesmo valor, de 3,14, vezes o raio ao quadrado. Tem até o desenho do raio aqui, tudo bem? Então, essa é a formulazinha. Comprimento. Lembra que eu falei? O comprimento da circunferência é o contorno da circunferência somente, tá bom? E como que eu calculo o comprimento? Também por uma formulazinha, que é 2 vezes o π, que eu já falei que é aproximadamente 3,14, vezes o raio da minha circunferência também, tá bom? Gente, para a gente entender melhor sobre comprimento da circunferência e área do círculo, vamos fazer uns exemplos? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Qual a área de um círculo cujo diâmetro mede 10 centímetros? Para a gente calcular a área, vamos à formulazinha, né? A área é π vezes o raio ao quadrado.
O π a gente vai adotar como 3,14. E o raio, o exercício tem que dar pra gente, certo? Só que aqui ele deu diâmetro. Só que como eu expliquei na videoaula, né, anteriormente agora. Se eu sei o diâmetro, eu sei o raio. O raio é sempre a metade do diâmetro. Então, se o raio mede 10, perdão, se o diâmetro mede 10 centímetros, o raio vai medir 5 centímetros. Tem que prestar sempre atenção nisso, tá? Então, vamos lá. 3,14 vezes o raio, que é 5, ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 3,14 vezes 25 dá aproximadamente 78,5, no caso, como é a área, centímetros quadrados. A área é muito facinha, né? Só aplicar a formulazinha. Vamos ver um outro exemplo aqui agora, ó. Qual o comprimento da circunferência cujo raio mede 1 metro? Comprimento é o contorno, né? Também tem uma formulazinha, que é 2 vezes o π vezes o raio. Então, vamos calcular o comprimento. 2 vezes o π, falei pra gente adotar 3,14, e aqui ele já deu o raio certinho, de 1 metro. 2 vezes 3,14, 6,28, vezes 1, 6,28 metros. Então, o comprimento da circunferência, 6,28. Só isso, certinho? Muito simples, né, gente? Bom, gente, é isso. Agora é hora de vocês praticarem, fazer os exercícios que eu propus no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar vocês, tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus.